Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos continuar aquele estudo que tivemos no início sobre Mateus 5, as bem-aventuranças, né, que nós tivemos as 4 primeiras já estudadas na vigília, né, que nós tivemos durante aquele período em que havia o carnaval. Nós estávamos aqui, já vimos as 4 primeiras, e agora vamos continuar a partir da 5ª, né, que é a felicidade dos misericordiosos. Isso está lá em Mateus 5 e 7, em que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, irmãos, às vezes a gente é ensinado a não fazer algo esperando algo em troca, né? A Bíblia ela fala disso. Mas existem também, essa é uma passagem, esse é um ensinamento que, junto com outros, nós também somos ensinados olha, você tem que exercer misericórdia para que você também tenha misericórdia, né? Então, nós temos que exercitar isso, né? Nós temos que aprender sobre isso, né? A felicidade dos misericordiosos, porque isso é algo que também será benéfico para nós. Isso é bem semelhante àquilo que na mensagem passada o irmão Flávio falou, né, sobre o perdão. E o perdão e a misericórdia, eles praticamente são a mesma coisa, né? Eles são dois lados da mesma moeda. Nós temos que, ao exercer um, exercer o outro, né? Então, continuando, né, nessa passagem de Mateus 5 e 7, ali Jesus ele estava no Monte das Oliveiras, né, fazendo o Sermão do Monte, muito famoso. Essa mesma passagem, no livro de Lucas, fica na passagem de Lucas 6 e 36, que vocês sabem, né, os evangelhos, os 4 evangelhos, eles são a mesma história contada por pessoas diferentes, sobre ângulos diferentes. Por isso que é interessante até esses vídeos que a gente vê. A gente já viu Mateus, né? Estamos vendo agora Lucas. Então, cada um deles, ele dá uma perspectiva diferente, dá uma abordagem diferente. A gente aprende mais sobre os mesmos eventos, ou até eventos diferentes, porque nem todos estão lá iguais, né? E lá em Lucas é dito: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso, né? A passagem paralela lá de Lucas vai falar isso. Ou seja, a Bíblia ela nos manda, né, lá na passagem de Pedro: sede santos, começando com vosso Pai. Nós devemos ter a Cristo como nosso imitador, né, como o nosso modelo a nós imitarmos, né? E aí, nós temos aqui mais uma instrução sobre essa questão da misericórdia, de como nós temos que fazer isso, porque Deus ele é misericordioso. Porque o Deus ele foi misericordioso conosco, né? Isso tudo tem a ver também com a própria oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus falou para nós pedirmos perdão, né, nós também temos que pedir perdão, assim como nós temos perdoado, né? Trazendo o perdão como para a misericórdia também, assim como nós, né, vamos pedir misericórdia para nós pelos nossos pecados, pelos nossos erros, todos erramos, né? Todos temos falhas, e aí nós iremos fazer isso da mesma forma como nós também já exercemos isso com outras pessoas. O irmão Flávio também na sua mensagem também falou sobre o exemplo lá daquela pessoa que tinha uma grande dívida, né? Ele estava ali devendo, né, nos cálculos atualizados dele, certo, devendo bilhões, né, valor assim, que ele jamais poderia pagar. Era algo impossível, né? Provavelmente ali a Bíblia não conta como ele adquiriu aquela dívida, o que ele fez para ter aquela dívida, mas o fato é que ela existia, ele tinha aquela dívida. Se ele não pagasse, algo que hoje não existe mais, mas na época ele poderia ser vendido como escravo, a família dele poderia ser vendida como escravo, e ele iria ficar ali trabalhando como escravo até pagar a dívida. Possivelmente seria o resto da vida dele, ele jamais iria conseguir pagar a dívida, né, como um escravo. Ou ele tinha já aquele dinheiro, já era um homem rico, ou para ele poder pagar aquilo, do jeito como a Bíblia fala, como se fosse um valor tão grande que ele possivelmente não teria meio de pagar de forma alguma. E assim é a nossa salvação, assim é a nossa vida, né?
E aí, o que foi que aquele homem fez, né? Ele não exerceu misericórdia com o próximo dele. Quando chegou a vez dele exercer essa misericórdia, ele não exerceu. Ele recebeu um perdão imenso, um valor fantástico, que ele jamais poderia pagar. E depois, quando foi um valor muitíssimo menor, um valor bom, mas que era viável de ser pago, provavelmente, era como se fosse, sei lá, R$2.500. Se você trouxer para um salário mínimo nosso hoje, é o quê? 2 meses de salário. A pessoa, sei lá, é viável, seria viável pagar. E provavelmente para alguém que tinha uma dívida tão grande, não era algo que, não, mas eu tinha dívida, eu preciso do dinheiro porque eu já tinha. Não, aquele valor provavelmente para esse primeiro servo era um valor irrisório. Era uma dívida muito pequena. Então é como se Deus, né, ele, ao nos perdoar, ao nos dar salvação, ele já nos perdoou por todos os nossos pecados, de todos aqueles que a gente cometeu, desde o início da nossa vida até o final, né? Porque o sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados, e aí é onde a gente tem essa noção de uma grande dívida. O sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados. E aí, quando chega a nossa vez de exercer esse perdão, porque alguém ali foi e me chamou de nome feio. Alguém foi ali e falou mal de mim para outra pessoa. Alguém foi ali e não cumpriu a palavra que me prometeu de tal coisa. Isso daí eu não perdoo. Isso daí é demais para mim, né? E aí, trazendo o exemplo, né, trazendo essa situação para o caso lá, é algo que era muito pequeno, né? Porque, lembrando, quando Jesus nos perdoa, Ele nos perdoa de tudo, do início ao final da nossa vida. É tudo aquilo que a gente fez, seja uma dívida imensa. E nós ficamos juntando pequenas coisinhas, pequenos fatos que ocorreram, que alguém fez de mal contra nós, e aquelas pequenas coisinhas Deus não abriu mão, não perdoa. E aí a gente estaria pecando, né? Pecando sério. Então, esse versículo destaca, né, a importância da misericórdia e do perdão. Jesus ensina que aqueles que demonstram misericórdia, né, aqueles que exercem misericórdia, aqueles que praticam, eles também serão abençoados com a misericórdia, eles também receberão a misericórdia. Isso vai ser dito em outras passagens também, tem outros versículos que repetem. Não é um conceito que tem um versículo falando, a gente vai ver outros também que repetem isso. Porque isso é um princípio fundamental do cristianismo. O cristianismo é baseado em perdão, em arrependimento, né, e em perdão. A ideia é que você vai perdoar, e no caso de Deus, Ele vai perdoar para quem tem um arrependimento. Né? O perdão da vida eterna, o perdão dos pecados é para quem tem arrependimento. E isso é um reflexo do caráter de Deus, né, que Ele é misericordioso. Então, isso é algo que a gente vai ter que exercer e fazer algo como se fosse um processo diário. Não é algo que a gente vai apenas uma vez exercer. Não vai fazer isso apenas com aqueles que a gente achar que convém. Não vamos fazer isso apenas com aqueles que a gente acha que merece. E a gente vai ver exemplos. A Bíblia tem exemplos de pessoas que, eu até sou misericordioso, eu exerço a misericórdia, mas eu vou olhar quem é. Eu vou saber quem é que. Para quem que você é misericordioso? Porque se for assim, assado, eu perdoo. Se não, não merece. E a Bíblia ela é muito clara a não fazer acepção de pessoas. O que se faz é a acepção de comportamento. De o que é que a pessoa, como ela age. Né? Ou seja, mediante o arrependimento. Então, lá em Colossenses 3:2 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Né? Se nós somos eleitos, nós somos santos, eleitos de Deus, santos e amados, nós devemos nos revestir de entranhas de misericórdia, né? É algo que tem que estar dentro da gente. Nós temos que realmente nos preencher por dentro de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Mas destacando aqui a misericórdia, né? Esse versículo exorta os crentes a se revestir de misericórdia. E, como ele está falando aqui de se revestir, né, é por fora. E ao falar de entranhas, é por dentro. Então, assim, é como se a gente tivesse realmente, para exercer isso,
Tanto é um processo contínuo, como quando ele fala revestidos, é um processo contínuo. Porque é muito fácil, né? Tudo aquilo que a Bíblia nos manda fazer, Satanás vai fazer de tudo, absolutamente de tudo, para nos impedir de cumprir isso. Ele vai encher o nosso coração de mágoa, de rancor, de falta de perdão, de aquele sentimento, né, de o irmão Flávio vai falar sobre isso depois, né, sobre como é a gente está ali, eu perdoei, mas eu não esqueço. Então ele vai falar mais sobre isso. E, né, a ideia é que isso tem que ser algo contínuo, né, e não apenas para um mesmo fato, mas para outros fatos também. Jesus disse quantas vezes nós temos que perdoar? Até 70 vezes 7. Não é que esse número é exato, não é que a gente tem que ficar contando no caderninho, ó, já lhe perdoei 10 vezes. Você ainda tem 460, mas um dia sua conta chega. Então, a ideia é que é algo que você não vai nem fazer conta, você vai repetidamente perdoar. Isso por quê, né? Como nós vimos no início, quando fala os misericordiosos, eles serão bem-aventurados, porque eles alcançarão a misericórdia, ou seja, a misericórdia é algo que vai voltar para Deus. Eles também terão misericórdia. Por quê? Porque eles também precisam de misericórdia. Nós precisamos de misericórdia. Quem precisa de misericórdia, né, são todos, mas nem todos vão receber. Quem vai receber misericórdia é aquele que exerceu. Em Mateus 6,12 também é dito, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E ele continua: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Por quê? Porque a gente também ofende, a gente ofende também as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente nós ofendemos a Deus. Né? A nossa vida, nosso cotidiano, aquilo que a gente costumeiramente vai fazer, se nós não estivermos o tempo todo lá vigiando, isso a gente não consegue fazer o tempo todo, em algum momento a gente vai fazer algo que ofende outras pessoas e principalmente ofende a Deus. Então nós temos que estar pronto a perdoar. Por quê? Porque nós também precisamos de perdão. Nós precisamos de perdão precisamos perdoar as ofensas dos outros, porque as nossas ofensas, né, a gente também vai querer ser perdoado. Isso a Bíblia é cheia de passagens sobre isso. E aí fala: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por quê? Porque nós também cometemos ofensas. Isso em Mateus. Aí lá em Marcos também: mas se vós não perdoardes, né, se vocês não exercerem o perdão, que aqui nós estamos alinhando com a misericórdia, né, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E é isso. Vamos lá para Colossenses, que até para essa questão de perdão, isso vai envolver também a nossa paciência no nosso convívio diário, seja com quem quer que for, seja aqui na igreja, seja na sua casa, na sua família, com o cônjuge, com o filho, com o colega de trabalho, de onde seja lá o que for, com os irmãos da igreja, né? Nós também temos que aprender, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Né? Nós temos aqui uma passagem que deixa muito claro, né? Nós temos o mandamento de suportar uns aos outros. Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam a ser insuportáveis, mas a Bíblia manda suportar. Às vezes as pessoas têm um jeito, têm alguma mania, alguma coisa assim que que nos irrita. A Bíblia manda suportar, a Bíblia manda aguente, e se aquilo de algum modo lhe ofender, perdoe. Se você tem alguma queixa contra outra pessoa, ou seja, isso pode ser tanto no nível mais, digamos, inofensivo, é algo que a pessoa não está fazendo por mal, mas lhe incomoda, lhe deixa inquieto, você mesmo assim tem que suportar e perdoar aquela pessoa. Isso talvez você não seja obrigado a ficar perto da pessoa o tempo todo, mas às vezes você
Pode ser que seja alguém que você tem que ter um convívio. E aí a Bíblia manda suportar, pode ser um vizinho, pode ser um cônjuge, pode ser um filho, pode ser um colega, alguém que você tem um convívio e aquela convivência é difícil porque você, às vezes, gosta das coisas do seu jeito. As coisas têm que ser como eu quero. E se não for, eu já estou irritado, já estou sem paciência, eu não suporto, está errado, porque eu gosto assim, está fazendo assado. Então, a pessoa, tem gente que já fica, né? A ideia é suportar uns aos outros e perdoar, especialmente se a pessoa fizer aquilo sem querer, ou até mesmo em determinado momento pode fazer algo que você não gostou, ela queria mesmo me ofender, mas mesmo assim temos que perdoar, temos que perdoar essa ofensa. Por quê? Porque a gente também ofende, a gente também faz isso. E aí, se nós não perdoarmos, nosso Pai que está nos céus não vai perdoar as nossas ofensas, porque todos nós vamos querer perdão. Quem aqui não quer perdão? Quem aqui pode dizer, a minha vida perfeita, maravilhosa, eu jamais fiz alguma coisa para eu precisar de perdão? Acho que não existe, né? Não existe uma pessoa que possa dizer isso. E aí, continuando dando um exemplo lá de quem vai ter essa misericórdia de Deus, lá em Hebreus 8,2 diz: porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Aí aqui vamos ver alguns exemplos, né, de pessoas que obedeceram isso, exerceram esse mandamento e foram abençoados. Por exemplo, José, filho de Jacó. Ele foi vendido pelos irmãos, ele estava ali na casa dele, né? E os irmãos, até de certo modo a imaturidade, né, de José, de contar lá os seus sonhos, de certo modo era algo que irritou extremamente eles, né? Ou seja, eles não perdoaram o fato de, eu sonhei lá que eu estava no meio do campo, tinha uns peixes ao meu redor e os peixes se inclinavam para mim. Depois eu estava lá como no céu e a lua e as estrelas se inclinaram para mim. E ali para os irmãos foi uma ofensa, foi uma coisa irritante ao extremo, que eles têm que me livrar, a gente tem que se livrar desse menino, desse moleque, porque ele é muito chato, ele é muito inconveniente, né? Ele falando tanta besteira aí, se achando melhor do que nós, né? Aí eu estou dando exemplo aqui dessa convivência. Ou seja, estou falando aqui de irmãos que não souberam perdoar a imaturidade, eu diria, né? Que ali era uma revelação de Deus, aquilo era o futuro, aquilo ali era uma profecia que iria acontecer com José mesmo. Talvez o certo, a Bíblia não condena isso em José, mas talvez para evitar algum problema, talvez o certo fosse ele não contar da maneira que contou, para não produzir a ira dos irmãos. Mas aí é que está, a beleza do plano de Deus é que mesmo nessa situação, né, José, muitos anos depois, eu acho que é possível fazer essa conta, mas eu não sei exatamente quantos anos depois, mas décadas depois, quando ele já, né, vai ser vendido como escravo, vai parar no Egito, acusado do que não fez, vai parar na prisão, toda aquela coisa, ele acaba virando governador do Egito. E quando ele lá, anos depois, os irmãos aparecem, aí tem toda aquela questão, né, do teste que ele faz com os irmãos para saber se eles mudaram ou não. Quando os irmãos descobrem que ele é José, o irmão deles, eles ficam apavorados, eles ficam morrendo de medo, lá em Gênesis 45. E aí eles pensam, agora ele é governador do Egito, ele vai mandar matar a gente, ou vai mandar prender, ele vai se vingar da gente. Ou seja, vejam como quem não exerce a misericórdia, não exerce o perdão, ele sabe que também não merece. Eles não esperavam que José ia perdoar eles. Só pelo fato deles já terem feito mal para eles, e eles provavelmente serem capazes de perdoar, eles já não estavam nem esperando perdão. E aí José vai e surpreende eles, né, quando ele tanto perdoa e ainda dá glória a Deus, né, pelo fato de que tudo que eles tinham planejado, vocês planejaram o mal, mas Deus tornou para o bem. E aí isso é um motivador para nós, quando nós virmos algo mal acontecendo, algo que a gente vai ter uma dificuldade de perdoar, sabemos, mas Deus está no controle. Deus pode pegar essa situação horrível aqui e transformar em bem, transformar em algo bom. Então não cabe a mim
julgar a situação de modo a essa pessoa não merece perdão, não merece misericórdia, ela se lasca todinha. A nós cabe, da minha parte, eu perdoo. Fez essa ofensa, doeu, machucou. Né? Não, a gente não está falando aqui da pessoa ser insensível, né? Da pessoa ser um alienado que faz o que acontece e a pessoa não sente nada. Não, nós sentimos. Às vezes as coisas que ocorrem contra nós vamos ofender, pode até ficar mal, mas isso não pode durar muito tempo. A ideia é que nós não podemos ficar ali, entrar no poço de amargura, de ódio, de rancor, e aquela pessoa, eu vou ficar orando para Deus matar, para Deus tocar fogo nela. Entendeu? Oi? Sim. A gente viu esse exemplo aqui. Né? A gente viu agora aqui lá em Lucas 9, né? Os discípulos chegando numa Samaria, numa cidade. Eles não receberam a Jesus. E os discípulos, né? Jesus, vamos para ver até a arrogância que eles tinham, né? Quer que a gente peça a Deus para mandar fogo para eles, para ver como eles já estavam se achando, no ponto de, não, é só pedir a Deus que, vai, cai um raio lá e toca fogo nessa cidade, Sodoma e Gomorra, no mesmo estilo. Então, para ver como eles ali não estavam exercendo nem misericórdia, nem perdão. E logo depois vocês viram que Jesus ainda deu uma lapada neles, seus filhos, até quando eu vou ter que aguentar vocês. Jesus falou, vocês estão errados, vocês estão pecando. Eles ali, né? Naquele momento, os discípulos ainda estavam no início do ministério deles, então, de certo modo, eles ainda tinham um certo orgulho, uma certa arrogância. E nessa passagem de Lucas mostra duas vezes, né? Nessa passagem aí de Lucas, lá de Samaria, em que eles queriam descer fogo, né? No pessoal que não recebeu eles. E logo depois, do menino que estava endemoniado, eles não conseguiram. Eles já estavam se achando que onde ele chegasse, tem alguém endemoniado aqui, sai Satanás vai embora. Eles já estavam achando que eles tinham muito poder e muita coisa, já estavam com arrogância. E Jesus disse, essa caixa aqui só sai com jejum e oração. E aí entra os outros aspectos, como a humildade, né? Reconhecer que o poder é de Deus, não é deles. Eles já estavam achando que eles controlavam o poder, né? Mas aí já é outro tema. Então, voltando, né? José, ele não só perdoou os irmãos, ele não só perdoou o que eles fizeram, né? Que foi vender ele como escravo. Tinham jogado ele no poço, né? Jogaram ele no poço, ele ficou lá. A Bíblia fala que ele se machucou, mas deve ter sido horrível. E também até mentiu para o pai dele, dizendo que ele estava morto. Então, assim, foi uma ofensa terrível o que eles fizeram. Mas mesmo assim, ele os acolheu e perdoou. Quando ele teve a oportunidade de vingança, e uma oportunidade de vingança perfeita, né? Não? Porque ele era o governador, ele tinha lá todo o exército do Egito à disposição dele. O que ele mandasse é, pega esses cabos aqui, tudo e bota na prisão perpétua para eles. Talvez ele não os matasse porque era irmão, mas poderia dizer prisão perpétua para eles. Poderia, ele era governador. Ou seja, ele tinha o poder, ele tinha a autoridade para fazer o que quisesse para os irmãos. E aí ele não fez isso. Ele, né, perdoou os irmãos e acolheu. O exemplo de desobediência dessa passagem, né, foi aquilo que a gente já viu, né, aquele servo compassivo da parábola em Mateus 18, 23 e 35, né, que tinha uma dívida perdoada e não perdoou quando foi uma dívida menor para ele. Então, continuando, lá em Tito 3, 5 e 7, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, ou seja, a salvação, aquilo que nós recebemos, que é o perdão maior que existe, é o perdão de Deus para nós, o perdão que é de todos os nossos pecados, do início ao fim das nossas vidas. E por isso que ele nos manda, nós também perdoarmos. Porque a nós não vai caber perdoar todos os pecados da vida de alguém. A gente só vai ter que perdoar as poucas e pequenas, geralmente, né? Poucas e pequenas falhas que as pessoas não cometem contra nós. Mas essa pessoa aqui foi alguém que a minha vida inteira me
hostilizou, me fez o mal, destruiu a minha vida. A Bíblia manda mesmo assim. Porque mesmo que seja alguém, desde que você nasceu, sei lá, você foi escravo a vida inteira, alguém que te maltratou, isso acontece às vezes em famílias, né, em relação a pai, mãe. Mesmo que seja algo assim, a Bíblia manda nós perdoarmos. Por quê? Porque para podermos também receber o perdão. Outro exemplo, né, também de alguém que não exerceu esse perdão e foi repreendido por Deus diretamente, foi Jonas. Lembra que quando Deus enviou o profeta Jonas lá para Nínive, ele de início não quis ir. E por que ele não quis ir? Porque o povo ninivita, os assírios, eles eram um povo que já tinha feito muito mal ao povo de Israel. Eles eram um povo guerreiro, conquistador, extremamente cruel e assassino. Então eles já tinham feito coisas horríveis em Israel. Eles já tinham matado muitas pessoas, tanto mulheres, crianças, adultos. Eles eram extremamente cruéis. A história fala até de casos em que eles matavam mulheres grávidas, cortavam a barriga para ver o bebê saindo. Crianças eles matavam num jarro e botavam as facas da cabeça até embaixo. Então assim, eles eram extremamente cruéis. Aqui a gente está falando do nível de crueldade que a gente não é nem acostumado a ver. E aí Deus manda o profeta Jonas ir para lá. E aí o que é que Jonas faz? Eu não vou para lá não. Esse povo ruim, nojento, assassino, terrível, esse povo só merece o fogo de Deus, só merece, né, como se esse povo aqui de Samaria só por não receber Jesus merecia o fogo, acho que na cabeça de Jonas a gente não consegue nem imaginar o que é que ele achava que eles mereciam. E aí ele pega e foge, mas Deus, né, manda lá um grande peixe, engole ele, leva ele para a praia de Nínive e ele vai pregar. No final de tudo, ele passa 3 dias pregando, o povo, aquele povo, aquela geração se arrepende, aquela geração, né? A gente vai ver, a Bíblia conta depois que, depois dessa geração que se arrependeu e vai ser perdoada por Deus, outra geração veio e não se arrependeu. E aí o juízo de Deus foi executado. Que a mensagem que Jonas tinha levado para eles, 40 dias e Nínive será destruída, porque vai receber o castigo de Deus. Então, o pessoal da época de Jonas, quando ele chegou lá em Nínive e pregou para aquelas pessoas de lá, aquela geração se arrependeu. E aí o juízo de Deus foi suspenso. E aí Deus não mandou o castigo. Anos depois, outra geração veio, né, provavelmente os filhos, né, daquelas pessoas que se arrependeram, e eles não se arrependeram, e aí o castigo veio para eles, outra geração. Certo? Só para deixar o contexto completo. E aí Jonas, né, depois que Deus vai e perdoa eles, isso está lá em Jonas 3:10. E Deus via as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez para aquela geração. Ele vai fazer esse mal para outra geração. E aí Jonas se revolta. Jonas acha que isso está errado, E ele vai falar com Deus: está vendo, Senhor? Foi por isso que eu não queria vir lá no início. Porque ele vai dizer: isso desagradou extremamente a Jonas, ele ficou irado. Aqui a gente está falando de alguém que ficou com raiva porque o outro foi perdoado. Já pensou, a gente exercendo a misericórdia, né? Pegando a misericórdia para a gente, mas aquele ali que matou, que estuprou, fez tudo de ruim no mundo, esse daí merece o inferno direto, ele só abriu o chão e ele para no inferno. E aí Jonas se revolta, ele disse, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Aí olha o que ele vai dizer de Deus: pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, é longânimo, grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Na prática ele está achando isso ruim em Deus, ele está julgando a Deus, porque Deus é compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e arrepende do mal. Ele diz: Senhor, pessoa perdoa esse povo aí, eu nem queria vir aqui por isso, porque eu não queria que esse povo fosse perdoado, que eles recebessem misericórdia.
E aí ele diz: peço-te, Senhor, tira a minha vida. É comum, né? Tem muitos profetas na Bíblia que quando eles se sentem injuriados com as profetas, não, quer logo morrer. Tira a minha vida, minha vida não vale mais a pena. E aí, melhor me é morrer do que viver. E aí é onde Deus vem e repreende a Jonas. E diz o Senhor: fazes bem que assim te ires, né? Ficar tão irado, com tanta raiva. E aí Jonas sai da cidade, senta-se ao oriente dela. Ali ele faz uma cabana, né? E aí ele senta lá num lugar, cresce uma plantinha, e ele gosta, né? Que o sol estava escaldante, aquela plantinha faz uma sombra legal para ele, e ele fica muito feliz. No dia seguinte a plantinha morre. E aí Deus envia um verme no dia seguinte, que feriu aquela planta e ela secou. E aí quando apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E aí Dido já tinha desejado morrer uma vez antes por causa de mim. Agora, depois que a plantinha morreu e ele estava no sol, aí ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Essas frases assim: eu quero logo morrer, a vida não vale mais a pena. Que é assim, chega a ser como trágico isso, assim, aquela coisa assim, como pode? O cara viu o poder de Deus, ele era um profeta, Deus usou ele. Botou ele dentro, na verdade era um peixe, né? E botou ele, fez um milagre na vida dele, né? Mas mesmo assim ele acha que não, porque a plantinha morreu, não vale a pena viver. Então Deus disse a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa, e a Bíblia diz até que era uma aboboreira. E ele diz: faço bem que me revolte a morte. Aí diz a terceira vez que quer morrer. Ou seja, eu prefiro morrer do que ver esse perdão que foi dado para eles lá, e também estou revoltado com o Senhor porque você fez morrer a minha plantinha aqui que me dava sombra. Ou seja, o senso dele de misericórdia, Deus está vendo: você está com o senso de misericórdia todo desajustado, está todo errado. Deus vai dizer para ele: tiveste tu compaixão da plantinha, né, da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Ou seja, uma plantinha, estava ali, nasceu e morreu, e você ficou morrendo de pena dela. E não hei eu, Deus falando, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Então aí Deus fala com Jonas dizendo: seu senso de misericórdia está todo errado. Como é que eu não vou ter pena de tantas pessoas, 120 mil homens, na cidade inteira, e principalmente, irmãos, que se arrependeu? O exemplo que eu falo aqui em Jonas, eles, apesar de terem sido uma geração que matou muitas pessoas, invadiu terras, fez coisas terríveis com mulheres, crianças, fez assim um mal terrível, mas eles se arrependeram, começando pelo rei. A Bíblia fala que desde o rei tirou as suas vestes reais, vestiu um pano de saco e botou cinza na cabeça, que era, no tempo bíblico, era a demonstração maior de arrependimento e humildade, né? A pessoa vestia um pano velho, rasgado, sujo, e lá ele está falando, começando pelo rei, e ele bota cinza na cabeça, ele fica todo sujo, e se prostra e pede perdão a Deus. Eles fizeram isso, essa geração fez isso. Então Deus disse: eles se arrependeram, e por isso eu não fiz o mal que eu tinha prometido a eles. Porque Deus viu o coração deles. Quando no 13:10 diz que Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho. Então, Deus dá misericórdia, Deus dá perdão a quem se arrepende e pede o perdão. E não cabe a nós achar que aquilo é injusto, porque isso é muito comum. As pessoas, tem até muita gente fala, né? Fulano fez tantos males, tanta coisa ruim, aí depois foi preso, depois lá na prisão se converte. Tem muita gente que julga aqueles presos que se convertem na prisão. E aí não cabe a nós julgar isso. Se aquela conversão foi falsa, se aquela conversão que Deus não reconheceu, e aquela pessoa está ali sendo apenas
uma mentirosa para de algum modo se safar, de algum modo se beneficiar, a gente entrega a Deus. Mas de cara, a gente tem que dar glória a Deus, porque é alguém que se converteu do seu mau caminho, é alguém que merece também, né, o nosso perdão, é alguém que merece a nossa misericórdia. E aí, Tiago 2:13 fala: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Mais uma passagem, Tiago 2:13, que deixa claro: o julgamento de Deus, o juízo, será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Ou seja, ao não perdoar, ao não exercer misericórdia, a gente está só juntando falta de misericórdia para nós. Estamos apenas nos preparando para, quando a gente precisar de misericórdia, também não receber. Somente os que entenderem que foi preciso Deus exercitar o máximo da sua misericórdia para nos salvar, é que são convencidos a com vigor e ação serem misericordiosos para os que se encontram em estado de miséria. Então esse foi o tema da misericórdia. Vamos ver aqui ainda o que é que a gente vai conseguir falar sobre o próximo, que é Mateus 5:8, os limpos de coração, a felicidade dos limpos de coração. E lá em Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, o limpo de coração é aquele que tem um coração que não está com sujeira, que não está com pecado, né? Que não está ali principalmente com rancor, não está com inimizades, não está ali com malícia, não está ali com as impurezas, né, das várias ordens que existem, vários tipos que existem. E a pessoa, ela vai estar ali. Tem um exemplo mesmo, como mais uma vez na mensagem do Paulo ele falou, de que a pessoa vai, chega a Deus, vai fazer a sua oração, vai fazer a sua oferta, chega no tempo para louvar, mas se lembra: eu tenho algo contra alguém. Isso daí, né, e trazendo para a misericórdia, essa falta de perdão, esse rancor, é uma sujeira, é uma impureza. Faz com que o nosso coração e o nosso louvor, ele fique sujo, ele fique de uma maneira que Deus não aceita, né? Isso tudo numa maneira que nós temos que, todas essas bem-aventuranças, tratar elas muito ligadas uma na outra. Não tem como alguém fazer uma dessas bem-aventuranças isolado. Não, eu só sou misericordioso, mas eu infelizmente não sou puro de coração. Elas andam muito ligadas uma com a outra. A pessoa, para exercer uma, vai ter que exercer a outra também, né? Tudo isso junto. Esse versículo, né, ressalta a importância da pureza de coração para ter comunhão com Deus. A Bíblia fala que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. A partir do momento em que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, ali, ao ter o seu coração sujo pelo pecado, quando o pecado entrou no coração do homem, a comunhão com Deus, o acesso a Deus, ele já ficou bloqueado, ele já ficou impedido. E aí Deus teve que tirá-los do jardim do Éden. E inclusive colocar anjos para evitar que eles voltassem. Por quê? Porque com o coração sujo e com o pecado que eles tinham, eles não poderiam entrar mais no jardim, porque senão eles iriam destruir o jardim. Outra coisa, a árvore da vida, que daria a eles a vida eterna, eles também perderam o acesso. Por quê? Porque eles também, com o coração sujo, não poderiam ter vida eterna. Porque veja, irmãos, a morte, que é a consequência do pecado, ela inclusive é um ato de misericórdia de Deus. Deus, ao colocar a morte, não é apenas julgamento. A morte não é apenas um castigo. Ela também é um ato de misericórdia de Deus. Então imagine vocês, alguém como Hitler, alguém como Stalin, alguém como... Isso eu estou falando dos exemplos piores, né? Os mais baixos. Mas imagine, se pessoas ruins, pessoas más, que oprimem, que matam, que destroem, que não se arrependem, não mudam de vida. Imagine como seria o mundo se elas não morressem, se elas tivessem a vida eterna. Então, quando Deus colocou a morte no mundo, ela também é um ato de misericórdia de Deus.
Quando ele tirou o acesso à árvore da vida, você no estado de pecado e coração sujo, você não pode ter vida eterna, porque senão o mal será eterno. O mal ele vai ter uma durabilidade sem fim. Então a morte ela existe para barrar e acabar com o mal que os seres humanos fazem. E como Deus sabe, né? Deus ele é o dono da vida, e quando ele nos criou, nós não deixamos de existir ao morrer. Nós vamos enfrentar o pecado, as consequências da nossa vida, né? O que foi que nós fizemos? Se escolhemos a Deus, teremos a vida eterna. Aqueles que rejeitaram a Deus, enquanto sabiam de Jesus, irão para o inferno. Porque é o que muitas vezes as pessoas dizem: a morte foi algo terrível que Jesus fez, né? Deus fez para colocar a morte no mundo, né? Não, Deus ele colocou a morte no mundo nesse sentido, que é um meio de parar o mal, de o mal não ser contínuo, de alguém que realmente não vai se arrepender, alguém que não vai se emendar e exercer o bem. Ela, pelo menos, a gente tem a garantia: uma hora ela morre, uma hora essa vida vai acabar. Ah, mas as pessoas boas que morrem? Depende do que você chama de bom, porque para Deus bom vai ser aquele que aceitou a Cristo como Salvador, e aí vai ter a vida eterna. A pessoa, né, a gente já viu, pode ter uma vida maravilhosa, mas se não aceitou a Cristo como Salvador, não é porque ela foi bondosa, não é porque ela fez obras de misericórdia, ela não é uma pessoa que fez o bem, e que à vista das pessoas é uma pessoa maravilhosa, mas Deus conhece o coração. Deus conhece se ali há um coração puro ou não. E um coração puro não é aquilo que as pessoas de modo geral falam: essa pessoa é muito bondosa, essa pessoa ela faz o bem. Então é uma pessoa de coração maravilhoso. Temos que entender que para Deus e para a Bíblia não é apenas as nossas obras que vão nos salvar. Não é as nossas obras que é aquilo que a gente faz de bom. Se a pessoa é alguém misericordioso, é alguém que ajuda os pobres, que doa todos os seus bens para os pobres, essa pessoa vai para o céu? Não por isso. A Bíblia deixa muito claro, lá em Efésios, que não é por obras que nós somos salvos, é pelo sacrifício de Cristo na cruz que nós aceitamos. E aí é esse sacrifício, o sangue de Cristo, que limpa o nosso coração. Lá em Salmo 24, 3-4 diz: quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Nós só temos como ter esse coração puro e ter as mãos limpas através do sacrifício de Cristo, através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Porque é muito simples, irmãos. Se fosse possível a qualquer um de nós obter a salvação por mérito próprio, por obra própria, por que que Deus iria mandar Jesus morrer na cruz? Por que que Jesus iria vir morrer na cruz, passar por tudo que Ele passou, se a gente tivesse como nos salvar? Nós não temos como nos salvar. Nós não temos por mérito próprio, pelas nossas bondades, pelas nossas, assim, eu sou alguém que ajuda os pobres, eu distribuo meus bens, eu faço tanta coisa boa. Mas Deus conhece o coração e sabe que aquele coração não é puro. Sabe por quê? Porque naquele coração vai haver muito orgulho, vai haver muito autossuficiência. Essa pessoa vai achar: eu não preciso de Deus, porque eu sou bom. Eu já, olha o tanto de coisa que eu fiz, quantas pessoas eu ajudei, quantas famílias eu dei alimento, dei casa, dei comida, dei tudo que precisava. Então vai nascer ali um orgulho, já vai ser uma sujeira, já vai ser algo que torna esse coração não puro. Então, esse versículo, né, em Mateus 5:8, ele ressalta a importância da pureza para ter comunhão com Deus. Aqueles que têm um coração limpo, livre de pecado e motivado pelo amor a Deus, terão a bênção de experimentar a presença e a revelação de Deus em suas vidas. Então, como é que nós podemos obedecer a esse versículo? Buscando uma vida íntegra, né? Uma vida que nós realmente estaremos obedecendo os mandamentos. E isso vai ser algo de uma luta diária, uma luta constante. Não vai ser fácil. Buscando uma vida livre de pecado e motivada pelo amor a Deus, né? Não motivada para aparecer aos homens, não motivada para dar
satisfação à sociedade, para se mostrar como a pessoa é boa, né? Não é por isso. Em 1 João 3,3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mais uma vez é um ato contínuo aqui, de se purificar. Porque só no cotidiano, só no nosso dia a dia, só na nossa vida, a gente acaba se sujando, acaba não ficando puro. E aí, é pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus, pela oração, pela leitura da palavra, que aí nós vamos sempre ver, como a Bíblia diz, lá em Salmos 139, que vê se há em mim algum caminho mau. Nós vamos usar a palavra de Deus para esquadrinhar a nossa vida, para examinar como é que eu estou por dentro. Será que eu estou puro? Será que eu estou guardando alguma sujeira dentro da minha vida? Eu estou fazendo algo que me afasta de Deus através do meu pecado? E aí nós vamos nos limpar, nos purificar, abandonar qualquer que seja essa coisa que esteja nos afastando de Deus, e aí poder nos aproximar dele, né? Esse versículo destaca a importância da pureza de coração na busca pela santidade e na preparação para a segunda vinda de Cristo. Lá em Lucas 21, 36, Deus diz para nós orarmos para sermos dignos de escapar das coisas que irão de vir. Ou seja, só Deus vai analisar quem é que vai ser digno de não passar pela grande tribulação, de não passar por tudo que o julgamento de Deus que ele vai exercer aqui na terra. Então, alguns exemplos aqui de quem exerceu ou não a pureza em seu coração. Um bom exemplo de obediência, Daniel e seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que na verdade Misael, Ananias e Azarias. Eu não gosto quando as traduções botam o nome Babilônia, tipo Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles era Misael, Ananias e Azarias. Depois que os babilônios lá, Nabucodonosor deu o nome deles, esse nome aí é um nome que, cada nome desse exalta um deus pagão, um deus da Babilônia. Cada um deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes que adoram a um deus pagão. Por isso que certo é Misael, Ananias e Azarias. Eles se mantiveram puros de coração a recusarem comer dos alimentos do rei, que eram contrários à lei de Deus. Ou seja, quando eles chegaram lá na Babilônia, o que eles tiveram acesso foi a tudo de bom e do melhor do palácio do rei. As melhores comidas, as melhores bebidas, a tudo de bom, a tudo que o rei servia, que o rei comia, ele permitiu que eles também tivessem acesso. Mas eles sabiam que tudo aquilo não era puro. Eles sabiam que tudo aquilo dali, inclusive, por exemplo, o vinho, poderia levá-los à dissolução, como a Bíblia diz, poderia levá-los a pecar, poderia, a partir do momento em que eles cedessem para esse primeiro passo, de se contaminar com o que tinha na Babilônia, era só o início da derrocada deles. Eles depois iriam com certeza fazer coisas piores. Então, na vida cristã, né, para nós mantermos a nossa pureza, a melhor coisa é evitar a primeira concessão. A primeira coisa que você diz, não, eu vou dar só esse passo aqui para o lado. Porque quando você dá o primeiro passo, e você abre a brecha e deixa fazer a primeira coisa, depois que você faz o primeiro passo, o segundo é mais natural. O terceiro é mais ainda. E o quarto, por aí vai. E quando você vai ver, você já está cada vez mais longe onde devia estar. A Bíblia deixa muito claro que nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E que o caminho é estreito exatamente porque você... Como é que é um caminho estreito? Quem aqui já andou um beco, assim, uma viagem de algo como tivesse... Não, 1 metro só. Alguém aqui já passou num lugar assim? Tem? Porque é muito, muito estreito. Você só tem um jeito, é ir reto. Né? Dentro dos matos, né? Então, assim, mas acho que nesse caso aí ainda dá para sair, ou não? Tem como desviar para a direita ou para a esquerda? Não, é porque eu imagino assim, como fosse você, o caminho estreito, que a Bíblia fala, eu imagino você como sei lá, uma caverna, sei lá, um lugar que você tem uma parede aqui e outra parede aqui. O certo é você não se desviar nem para um nem para o outro. Isso é o certo. Mas você pode estar por exemplo, talvez nesse caminho aí no meio do mato,
tem como a pessoa sair do caminho, tem como ela se desviar. Por isso que o caminho é estreito, porque eu não tenho como desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia fala assim, nem para a direita nem para a esquerda, eu tenho que seguir no caminho. Para me manter puro, eu tenho que não dar a primeira concessão, o primeiro passo para longe. E como eu falei, você para dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, é só questão de tempo. Porque quando você deu o primeiro, o resto vem natural. E aí eu vejo isso muito claro aqui com Daniel e seus amigos. Eles não se contaminaram simplesmente com comida. Eles não aceitaram nem aquela comida lá. Eles sabiam que aquela comida era oferecida aos deuses. Ali eles estariam acabando entrando em determinados rituais. A bebida ali iria fazer com que eles, entrou na bebida, já iriam se contaminar. Eles já iriam provavelmente cada vez mais entrar nas práticas babilônicas. E Deus abençoa eles por eles não se contaminarem, por eles se mantiverem puros lá na Babilônia. Deus vai os abençoar grandemente. A gente sabe, futuramente Daniel vai ser a segunda autoridade no reino e os amigos dele serão também auxiliares de Daniel, serão grandes autoridades na Babilônia. Deus vai abençoar eles pela fidelidade deles. Eles poderiam ter simplesmente adotado a prática de, eu cheguei aqui, eu tenho que fazer os amigos, né? A gente tem que se relacionar, a gente tem que, fazer, o pessoal está fazendo isso, vamos fazer também. E aí isso serve, trazendo para a nossa vida, às vezes você, num trabalho, ou em qualquer situação com alguém, na nossa vida, às vezes a pessoa faz uma coisa errada, você tem um objetivo com aquela pessoa, de repente quer fechar algum negócio, você quer arrumar um emprego, você quer permanecer no emprego, você quer melhorar de posição no seu emprego. E aí, para isso, você vai ter que andar com a turma, você vai ter que sair para beber com eles, você vai ter que ir para alguma festa, algum evento, alguma coisa com eles, porque é a maneira de você se enturmar, é a maneira de você fazer parte da panelinha deles. Senão, você não vai conseguir nada. Geralmente, muitas empresas acontece isso. As promoções, as melhores coisas é para aquele que está lá babando o chefe e fazendo o que o chefe faz, o que o chefe mandar. O chefe gosta de fazer um churrasco na casa dele lá, ou ir para um bar lá, em algum lugar, e os funcionários que forem com ele e estiverem na mesa bebendo com ele, massa, esses aí são da turma dele. Quem não for, já está fora. E certamente, num evento desse, a coisa vai degringolar daí para pior. Aí, o cristão, ele vai entrar nessa turma, porque eu quero uma promoção no meu emprego, eu quero até manter meu emprego, não quero crescer, eu quero só manter. Porque às vezes só o fato de você não se misturar, você já passa a ser perseguido. Só o fato de você não andar nessas rodas dos escarnecedores, como fala lá em Salmos, você já vai ser colocado ali como alguém a ser tirado da empresa. Estava falando com um amigo, ele dizendo que trabalhava no banco, e lá, ele é crente. A chefe dele, ela perseguia muito a ele. Por quê? Porque ele era crente. Nos dias que ele ia para a igreja na semana, acho que era 5 da tarde, 6 horas da tarde, ela ligava para ele e dizia: abre aí a sua planilha de clientes e vamos ver um por um, eu quero saber como é que está. Por quê? Porque era no dia que ela sabia que ele ia para a igreja. Na hora que ele iria para a igreja, discurso da semana, ela fazia ele ficar até 7, 8 da noite no telefone, explicando, fazendo um relatório para ele. Mas era o quê? Isso era uma perseguição. Por quê? Porque ele era crente. Porque ele queria seguir a Deus. E aí isso faz parte também dos próximos temas aqui, de Mateus 5. Ser perseguido pelo amor à justiça. Isso vai ser um outro tema que a gente vai ver, não vai dar para ser hoje, mas o exemplo aqui bem claro de Daniel e seus amigos, eles foram abençoados por Deus. Às vezes Deus talvez não vai nos abençoar de maneira imediata, talvez Ele vai nos permitir passar por alguma perseguição, por obedecer a palavra dele, por tentar nos manter puros, mas a nossa recompensa virá depois. Um momento futuro depois a gente vai ser abençoado. Por exemplo, esse meu amigo, ele depois recebeu um emprego muito melhor. Ele saiu desse banco, dessa perseguição, essa coisa lá que ele estava passando, e ele hoje tem um emprego muito bom, dá graças a Deus pelo que ele tem.
mas ao que ele foi fiel, ele não arredou, não cedeu, não se contaminou, e depois foi abençoado. Isso é um exemplo de obediência. Um exemplo de desobediência, quem desobedeceu esse mandamento de ser puro? Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, que escreveu os salmos, que escreveu, tantas coisas maravilhosas, e ele foi usado por Deus para unir as tribos de Israel, fazer ali Israel se tornar um grande país, uma grande nação. Mas quando ele chegou lá no ápice da sua vida, do seu reinado, aí ele descansou, deixou de batalhar as guerras do Senhor, quis ficar no palácio, e aí já nos coloca um estado de atenção, que Davi baixou a guarda. No momento que Davi vai pecar, ele deixou de fazer o que ele devia fazer, que era estar com os soldados do Senhor lá batalhando e guerreando. Ele ficou em Jerusalém, ficou ali apenas só descansando, fazendo nada, a velha história da cabeça vazia, oficina do diabo. E aí, ele lá na sua sacada, vê a Batseba, estava tomando banho, comete adultério com ela, planeja a morte de Urias, e tudo isso junto, uma grande desobediência a esse mandamento da pureza do coração. Porque de uma tacada só, tanto foi a impureza sexual, como também o desejo de matar e a execução de estupro. Então, irmãos, vamos encerrar por aqui. Na próxima oportunidade, nós vamos continuar com a felicidade dos pacificadores. Amém, irmãos? Amém.